O título desta palestra é Tiranos, Revoluções e Guerras. Parece um título horrível, mas é sobre isso que eu vou falar. E vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheias de nomes de blasfêmia. Apocalipse 17:3. Aqui temos uma igreja que controla a besta escarlate. Apocalipse 13:4 fala, e eles adoraram o dragão, sem saber, é claro, que deu o seu poder à besta, e adoraram a besta, que foi definida como aquele poder que governou durante 1260 anos. No entanto, recebeu a ferida mortal, mas há de governar de novo no final dos tempos. E nós já a identificamos como o catolicismo. E eles adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Aqui estão eles, prostrados diante desta besta estranha. Os reis do mundo, os figurões deste planeta. Eles prestam culto a ela, eles a adoram através da sua obediência. Eles concedendo autoridade estatal para lidar com qualquer questão. Aqui está uma citação interessante do livro Papado, Puseísmo e Jesuitismo. Qual é o objetivo dos jesuítas? De acordo com eles, eles somente buscam a glória de Deus. Mas se você examinar os fatos, perceberá que eles buscam simplesmente o domínio mundial. Vejam que Roma perdeu o domínio universal durante a Reforma Protestante. Isso se tornou um grande problema. Um grande problema. E eles se tornaram indispensáveis para o Papa, que sem eles não poderia sequer existir, porque o catolicismo se identifica com eles. Eles se tornaram indispensáveis aos governadores, e são eles que decidem acerca das revoluções. E dessa forma, sob um nome ou outro, são eles que governam o mundo. Vejam que o papado se coroou governante de todo o mundo. O Papa se tornou o governante do mundo. Este é o Sacro Império Romano, que se espalhou por todo o planeta. Se nós olharmos os séculos de revolução, começando em 1750 até 1850, vamos ver a Revolução Americana em 1776, e podemos perguntar aos presidentes que viviam então quem era o responsável por essas revoluções. Então, a Revolução Francesa, em 1789, a Revolução Espanhola, em 1823, a Revolução Polonesa, em 1831, as revoluções alemã e italiana, em 1848, em 1917 tivemos a Revolução Russa. E a partir dessa época nós passamos a ter guerras, como a Guerra de 1914 a 1918. Essa guerra fez com que a Revolução Russa se tornasse possível. E a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Houve muitos conflitos neste planeta. Quanto sangue foi derramado neste planeta como consequência dessas revoluções? Por quê? Porque um poder quis assumir controle absoluto. E a Bíblia fala que foi o diabo que lhe concedeu esse poder, de modo que todos se sujeitassem a esse poder, e a nenhum outro. Vamos dar uma olhada nessa breve cronologia aqui. 1717, esse é um período em que houve muitas conflagrações neste planeta. A grande loja maçônica da Inglaterra foi fundada. A Inglaterra era um espinho na carne porque ela era uma nação protestante. Então, os maçons se estabeleceram ali para se infiltrar na Inglaterra. Em 1721, a primeira loja maçônica foi fundada na França. Em 1731, Benjamin Franklin foi iniciado como maçom. Em 1738, a Igreja Católica Romana condena a maçonaria. Agora, isto foi uma jogada brilhante. É isso que se chama pensamento dialético. Você cria uma organização, você se volta contra ela, os seus membros internos pertencem à organização, mas as pessoas que estão de fora, elas percebem que você se distanciou da organização e por isso nada que ela faz é culpa sua. Percebe a inteligência nisso? Mas vejam que todas as lojas maçônicas continuaram no Vaticano e todos os cardeais continuaram seus membros.
deveria ser um exército protestante, sob o controle da ordem jesuíta, e nós apresentamos uma palestra inteira sobre isso. Aquela palestra sobre quem está por trás das sociedades secretas, e ela está disponível. Em 1758, Sir Francis Dashwood funda o Clube do Fogo do Inferno, e Benjamin Franklin visita a Inglaterra para discutir o futuro das colônias americanas com Dashwood. 1768 é a fundação do rito da observância estrita, ou seja, grau 33º, pelo barão von Hund, com base na tradição templária. Este é um ponto interessante. Então, Frederico da Prússia, ou Frederico o Grande, eu não sei por que eles o consideram grande, mas de todo jeito foi ele que fundou a Ordem dos Arquitetos da África. E é ele que usa o título Illuminati para descrever as suas lojas neomaçônicas. Então, esta é uma história breve, para que nós continuemos. 1770, Benjamin Franklin foi eleito grão-mestre da Loja das Nove Irmãs em Paris. Em 1771, a maçonaria do Grande Oriente foi fundada na França. Em 1776, a Ordem dos Perfectibilistas, ou Illuminati, foi fundada. É assim que eles se chamam, perfeitos. Então, a Revolução Americana começa. Então, por volta de 1776, tudo já estava preparado. Em 1778, Pedro I fundou o Círculo Secreto. Em 1785, o Congresso Grão-Maçônico supostamente planejou a Revolução Francesa. Os Illuminatis foram banidos na Bavária e se tornaram subversivos ali. Em 1789, houve a Revolução Francesa. Em 1784, houve a conspiração dos iluministas para derrubar os monarcas Habsburgs. Eles pertenciam ao Sacro Império Romano. Eles atacaram os monarcas porque a monarquia sempre se opôs ao governo jesuíta. Eles baniam os jesuítas, mas ninguém podia banir o poder da Igreja Católica Romana. Em 1816, John Adams escreveu ao presidente Jefferson: será que nós não deveríamos ter aqui um enxame regular dessas pessoas, disfarçados de forma tão perfeita como somente o rei dos ciganos conseguiria? Disfarçados de pintores, editores, escritores e diretores de escola? Se já houve um corpo de homens que merecesse a condenação eterna na terra e no inferno, é esta sociedade de Loyola. Eles não mediam palavras naquela época, uau! Bem, eles estão falando dos novos jesuítas e eu tenho uma citação para tudo do que eu falo. Muitos escritores nos advertiram dessa grande conspiração dos jesuítas, como, por exemplo, Samuel Morse, o inventor do Código Morse. Ele tentava mostrar que uma conspiração contra as liberdades da República estava agora em plena ação, sob a direção do intrépido príncipe Metternich da Áustria, que sabia que era impossível obliterar esse exemplo encrenqueiro de grande e livre nação pela força das armas. Então tentou realizar o seu objetivo pela agência de um exército de jesuítas. A quantidade de fatos e argumentos que vão provar a existência dessa conspiração vai deixar perplexo qualquer homem que abrir o livro com a mesma incredulidade que nós tivemos. Vejam então que essas eram as pessoas que os presidentes criam que estavam por trás de todas essas conspirações. O próprio presidente Abraham Lincoln disse: os protestantes, tanto do norte quanto do sul, certamente se uniriam para exterminar os sacerdotes e os jesuítas. Se eles soubessem que os sacerdotes, as freiras e os monges que diariamente chegam até as nossas praias com o pretexto de pregar a sua religião, nada mais são do que emissários do Papa e de Napoleão III. Ele também era um maçom. E de outros déspotas da Europa, para prejudicar as nossas instituições, alienar o coração do nosso povo, da nossa Constituição, das nossas leis e destruir as nossas escolas e preparar um reino de anarquia, aqui, da mesma forma como fizeram na Irlanda, no México, na Espanha, e onde quer que haja pessoas que queiram ser livres. Essa é uma declaração e tanto. 50 anos na Igreja de Roma, escrito pelo padre Charles Schinneke. Ele era católico e se tornou protestante. Ele diz que esta guerra não seria possível sem a sinistra influência dos jesuítas. E nós devemos ao Papa o fato de que nós agora vemos a nossa terra vermelha com o sangue dos nossos filhos mais nobres. Abraham Lincoln, 1865, 16º presidente dos Estados Unidos. Esta é uma carta particular de Lincoln, que foi queimada por seu filho Robert, mas foi recuperada por Charles Schinneke. Ele era o confidente pessoal do presidente. Numa carta com data de 22 de janeiro de 1870, Mazzini escreveu a Pike. Pike era um alto maçom. Ele escreveu um manual da maçonaria escocesa. Ele disse o seguinte:
Devemos permitir que todas as federações continuem exatamente como estão. Tudo deve parecer como era no início, com seus sistemas, suas autoridades centrais e diversos modos de correspondência entre os altos graus do mesmo rito, organizadas como estão no presente. Mas nós devemos criar um super-rito, que deve permanecer desconhecido, ao qual nós chamaremos os maçons do grau mais alto. Nós vamos escolhê-los. Com respeito aos nossos irmãos na maçonaria, esses homens devem prometer o mais absoluto segredo. Através desse rito supremo, nós vamos governar toda a maçonaria. E ela vai se tornar um centro internacional. Será o centro mais poderoso porque o seu endereço será desconhecido. Então, Albert Pike escreveu uma carta para Mazzini, com data de 15 de agosto de 1871, na qual ele disse que deveria haver uma ordem mundial. Uma única ordem mundial em que todas as nações do mundo se submeteriam ao controle de uma única organização. E para conseguir isso, eles fizeram planos. E há inúmeras citações para isso, eu coloquei várias delas na tela, porque alguém pode dizer, eu não confio nesta daqui, ou naquela outra, ou nesta outra. Então há referências aqui embaixo, referências aqui em cima, haverá referências em outros slides, de fontes diferentes. Ele disse, e por falar nisso, isso estava à disposição lá no Museu Britânico, e era exibida ali até que foi tirado dali. A Primeira Guerra Mundial, para derrubar o poder dos czares da Rússia, protetores da ortodoxia, e produzir um Estado comunista ateu. Será que isso aconteceu? Claro, e foi escrito muito antes do evento. Muito antes do evento. Isso foi escrito em 1871. Mas essa guerra começou em 1914. A Segunda Grande Guerra Mundial. Isso também foi escrito muito antes do evento. Fazer guerra entre a Grã-Bretanha e a Alemanha para fortalecer o comunismo como antítese da cultura judeu-cristã e produzir um Estado sionista em Israel. Será que eles conseguiram alcançar esse objetivo? Sim. De fato, depois dessa guerra, Israel assumiu a forma presente, sob a proteção da Inglaterra. E então, interessante, uma terceira guerra mundial, uma guerra no Oriente Médio envolvendo o judaísmo e o Islã, e escalando para dimensões internacionais. Isso é fascinante. Você acha que esta é uma das cartas? O que você acha? Sim, parece que nós estamos na trilha certa. Então veja aqui uma outra citação, se alguém não quiser acreditar na primeira citação. Mazzini e Pike desenvolveram um plano para 3 guerras mundiais para que eventualmente toda a nação pudesse se dispor a entregar a sua soberania nacional a um governo mundial. A Primeira Guerra deveria terminar o regime dos czares na Rússia. A Segunda Guerra deveria permitir que a União Soviética controlasse a Europa. A Terceira Guerra Mundial deveria ocorrer no Oriente Médio entre os muçulmanos e os judeus e resultaria no Armagedon. Interessante. Agora, como eles pretendiam fazer isso? Vamos ler o que Albert Pike escreveu sobre essas guerras e como essas guerras seriam desencadeadas. Aqui está uma citação. Devemos desencadear os nihilistas e os ateus. Vejam, o destruidor e os ateístas. E provocaremos um formidável cataclisma social, que em seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, a origem da selvageria e o tumulto mais sangrento. Então, por toda parte, os cidadãos obrigados a se defenderem contra a minoria dos revolucionários exterminarão esses destruidores da civilização. E a massa, desiludida com o cristianismo, receberá a luz pura através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. Será a destruição do cristianismo e do ateísmo. Ambos serão conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Que plano inteligente! Então você esfrega os 2 sistemas que você criou, um contra o outro, e você criou o ateísmo como antítese contra a cultura judeu-cristã, e você faz com que haja uma colisão entre os 2, até que eles se destruam. E disso você vai obter uma nova ordem mundial e uma nova religião, que será muito mais esotérica e honrará a Satanás. Esse não é um plano muito esperto? Bem, ele tem alcançado sucesso. É por isso que em latim, ordo ab cao, a ordem que vem do caos. Esse é o lema que a maçonaria usa. Aqui está um de seus documentos, lembram-se? E eu tirei essa foto numa loja maçônica. E Weishaupt, o pai do jacobinismo,
Lembra-se que falamos sobre isso quando abordamos Apocalipse capítulo 11? O jacobinismo foi o poder que desencadeou a Revolução Francesa. Falamos sobre isso na palestra de Apocalipse 11. Queda da Bastilha, a liberdade e a razão como deusa, substituindo no trono o cristianismo. Então o cristianismo foi removido e começou um novo reino. A monarquia foi deposta. Luís VI e sua esposa perderam a cabeça. Maria Antonieta foi decapitada. E isso acabou com a monarquia. Então Robespierre, que era o líder dos clubes jacobinos, iniciou um reino de terror. E o derramamento de sangue, a sua violência, não tem rivais no que nós já vimos antes. E Voltaire foi o principal filósofo da Revolução Francesa. E vocês podem procurar em qualquer enciclopédia britânica. Essa enciclopédia vai lhe dizer quem era Voltaire. O que ele era? Jesuíta. Eles vão dizer que ele era um jesuíta renegado, que deixou a Igreja Católica Romana para escrever contra ela. Não, não, não. Ele estava simplesmente desempenhando o seu papel com perfeição, porque eles estavam estabelecendo uma antítese. Vocês se lembram do voto que o jesuíta faz? Que eu vou ficar dos dois lados e vou fazer isso com perfeição, desde que no final das contas a Igreja-mãe vença. Bem, segurar uma caneta é estar em guerra. No contrato social, o homem nasce livre. Por toda parte, ele está em cadeias. Um homem pensa que é mestre dos outros, mas ele permanece mais um escravo. Isso é verdade, mas e se você tiver criado a escravidão? Para criar a miséria, para causar a revolução. Será que isso é possível? Então, os filósofos se unem e eles escrevem uma nova Constituição. É a origem dos direitos humanos. Declaração da Revolução Francesa no século XVIII. A Declaração dos Direitos Humanos, o olho que tudo vê e pertence a Lúcifer, a serpente com a cauda na boca, a serpente doadora de vida, serpente eterna, e você tem esse chapéu jacobino esquisito aqui, no topo da espada. E se você observar esse conjunto todo, então você vai ver esse feixe de varas atadas umas às outras. Qual é o nome dessas varas? Vocês se lembram? Fasciae. Fasciae. Um feixe de varas amarradas juntas. E no topo das fasciae você tem esse chapeuzinho estranho. Era um chapéu jacobino. Vejam como ele era. Esta representação é melhor. Também é chamado de capuz frígio. Ele era usado em Roma antiga pelos escravos emancipados, como marca de sua liberdade, mas foi adotado na Revolução como o capuz da liberdade. É isso que eles dizem às massas. Mas eu vou lhe dar o significado real. Aqui está o deus Mitra. E aqui ele está matando o touro. E ele está usando um cachorro, uma cobra e um escorpião. E eles estão abocanhando as partes mais delicadas deste touro. Ele o está destruindo com animais impuros. Trata-se da guerra contra Cristo. Vejam o aspecto do seu chapéu. Seu capuz frígio. Então, trata-se do mitraísmo. E o catolicismo nada mais é do que mitraísmo. O mitraísmo era a religião da Pérsia, era a religião de Roma e é a religião da Igreja Católica Romana. Há 7 graus no mitraísmo. E o grau mais elevado se chama padre. E então você tem uma congregação. Quem na Igreja Católica tem uma congregação e é chamado de padre? O sacerdote. Certo? E ele poderia ser um membro de vários grupos. E também os padres católicos. Eles podem ser o que quer que seja, jesuítas, franciscanos, dominicanos, podem ser membros de qualquer outra ordem. Ciro Grande foi o primeiro a elaborar uma carta com os direitos humanos. A ferida mortal, como nós descrevemos, só para refrescar a sua memória, em 21 de fevereiro de 1798, Papa Pio VI é destronado por Napoleão. O anel foi tirado do dedo e ele morreu no exílio. Agora pensem nisso. Se Napoleão era um maçom, então ele estava sob o controle de quem? Da ordem jesuíta. Quem enviou Napoleão a Roma para prender o Papa? A ordem dos jesuítas. Por quê? Eu pensei muito sobre isso.
Dentro da Igreja Católica Romana, há inúmeras ordens, e nem sempre há uma harmonia perfeita entre elas. De fato, a ordem dos jesuítas gradualmente assumiu o controle das outras ordens. Os cavaleiros de Malta não cederam facilmente. Foi difícil submeter-se aos jesuítas. E os dominicanos, eles batiam cabeça contra os jesuítas. De fato, o Papa tirou a Inquisição dos jesuítas e a entregou aos dominicanos. E isso criou enorme tensão. E na Revolução Francesa foi a ordem dominicana que foi destruída, não os jesuítas. Eles continuavam no controle da situação. Então havia algumas questões dentro da própria igreja, e eles tinham que ser resolvidos para obter todo o controle da situação. E de fato, no Concílio de Trento, muitos católicos se levantaram e falaram: a palavra, e somente a palavra. Não pensem que tudo que já aconteceu na Igreja Católica foi sempre contra a palavra. Não. E Martinho Lutero, ele também teve o seu impacto. E então muitos estavam na linha e por isso a Igreja precisou de uma limpeza. Agora, havia outro problema. E o problema é o seguinte: a Reforma havia enquadrado Roma como anticristo. Agora, se a Reforma identifica Roma com o anticristo, qualquer movimento que saia de Roma será olhado com o quê? Com suspeita. Então, por que não aparentemente destruir o papado e fazê-lo ressuscitar livre de tudo aquilo que era contra ele? Ressuscitado como um poder final em completo controle dessas organizações. Está fazendo sentido para vocês? Isso seria um truque legal. E tudo aquilo que havia acontecido com aquele papado fraco ali seria desconsiderado, porque não poderia ser dele. Deve ter outra fonte? É assim que as sociedades secretas trabalham. Elas funcionam por trás de fachadas, por trás de fachadas, por trás de fachadas. Então vamos ver o que acontece. Por volta de 1804, Pio VII observa Napoleão se coroando imperador. Então Napoleão assume os estados do Vaticano. Então parece que Roma está diminuindo. Mas em 1848, Mazzini ataca Roma e então o Papa vai para o exílio. Então o poder papal desaparece e os protestantes ficam relaxados, basicamente. E essa é uma coisa perigosa a se fazer. Berthier leva o Papa cativo, Weishaupt e seus amigos jesuítas cortam o acesso ao Vaticano, lançando e liderando a Revolução Francesa. Ao dirigirem a conquista de Napoleão da Europa Católica e, eventualmente, fazendo com que Napoleão colocasse o Papa Pio VII na cadeia em Avignon, até que ele concordasse, como preço da sua libertação, a restabelecer a ordem jesuíta. Os jesuítas haviam sido banidos mesmo na Igreja Católica. Imaginem isso! E eles se tornaram subversivos. E houve uma guerra, mas talvez eles tivessem sido banidos para dar a impressão de que havia uma guerra, porque você nunca pode estar seguro. Porque essas pessoas mentem muito. Eu estou falando da história, do que aconteceu. Essa guerra jesuíta contra o Vaticano foi terminada pelo Congresso de Viena e pelo Tratado de Verona, um tratado secreto de 1822. Vejam que isso é uma citação, eu só estou usando citações. Eu não estou inventando nada. Depois que o Papa Pio foi liberto da prisão de Napoleão, ele formalmente restaurou a ordem jesuíta com uma bula papal. A bula é a declaração mais forte que o Papa pode fazer. Em 1814, e o Papa acrescentou, nessa bula, se qualquer pessoa tentar de novo abolir a Sociedade de Jesus, ele incorrerá na indignação do Deus Altíssimo e dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Talvez isso tenha sido uma artimanha, um jogo, talvez tenha sido real. Não importa, nós nunca vamos saber a verdade, até que a cortina seja removida um dia. Mas, supostamente, liberdade religiosa. E os revolucionários foram para as ruas. E eles fizeram o que achavam que deviam fazer. Aqui está José Bonaparte. 1768, 1866, se tornou rei da Espanha e ele se tornou um grão-mestre da maçonaria na França. Vejam que aqui você tem todas as conexões maçônicas e isso aqui foi tirado de um livro maçom.
São todas fontes maçônicas. E Napoleão era ele mesmo um alto maçom. Estava agora travando guerra em toda a Europa, estava exterminando as monarquias, e então ele entrou em guerra contra a Inglaterra. Agora, quem é que estava no controle da Inglaterra nesse momento? Os maçons. Então nós tivemos a Batalha de Waterloo. E aqui estão os generais. Os generais que lutaram dos dois lados. Michel Ney e von Kraut. Estes estavam do lado de Napoleão. Este era um alto maçom, este era um alto maçom e Napoleão era maçom. Do outro lado, o general Blücher. E quem sabe falar alemão vão se lembrar de um provérbio alemão, que significa que o general Blücher foi aquele que deu mais trabalho para Napoleão. Ele era um alto maçom. G. von Scharnhorst também era maçom. Eram todos maçons. E essa guerra, será que ela era de fato uma guerra? Ou era uma guerra de mentirinha? E quem foram aqueles que orquestraram a Primeira Guerra Mundial? Kaiser Guilherme I, o que ele está usando? Ele está usando o avental de maçom. Ele era um maçom, era isso que ele era. E aqui está o Kaiser Frederico o Grande. Vocês estão vendo que ele também está vestido como maçom? E você pode encontrar essas figuras nos livros de maçonaria. Eles se orgulham de que esses reis todos eram maçons. Então, todas essas guerras foram planejadas por maçons. E quem é que governava os maçons? Os jesuítas? Vamos agora dar uma olhada nos Estados Unidos. Aqui está o Capitólio, esse grande prédio. Aqui está a pedra fundamental do prédio, construído maçonicamente em 17 de setembro de 1932. Porque naquela época os Estados Unidos já eram governados por maçons. Claro que o povo comum não sabe disso, as instituições continuam as mesmas, mas estão sendo infiltradas. Se você observar a arquitetura, a águia, o simbolismo, o que você tem aqui é a adoração ao sol. Este é o mapa da cidade de Washington. Este é um simbolismo maçônico. Você tem aqui um bode de cabeça para baixo no mapa da cidade. Aqui você tem o compasso. E tudo funciona em blocos de 13. Por exemplo, o templo maçônico fica na rua 13. Todo o mapa da cidade de Washington é organizado de forma maçônica, dedicado a Lúcifer. Claro que os habitantes não sabem disso. A Casa Branca é construída com esta tremenda estela por perto, a altura da qual é 555 pés, não 666, porque este número pertence a uma hierarquia superior em Roma, mas temos 555. Não é interessante que Hollywood também usa o número 555? Vocês já notaram que quando eles estão mostrando um programa de televisão, o número telefônico disponível é sempre 555, blá, 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 blá e outra coisa? O número é o número de Hollywood. O nome Hollywood significa a madeira que é usada para fazer o bastão de uma bruxa. É um número dedicado a Lúcifer, um número de bruxaria. Mas isso não nos interessa agora. Aqui está a estela. Quem construiu os alicerces da cidade? Foram os maçons, então vamos ver o significado disso. Aqui está a enciclopédia da maçonaria. Esta vai ser a nossa fonte agora. Os obeliscos foram originalmente construídos em honra ao Deus Sol. Essa conexão vem da adoração egípcia ao Falos. Bem, aqui é o membro masculino. E ele está na Casa Branca. Bem, nós não temos que continuar por muito tempo, porque ele é dedicado a Ísis, a Osíris. Bem, aqui está a estrutura. Agora, a estrutura militar é um pentágono, que é o centro mais alto do pentagrama, no qual 13 bruxas ficariam, de modo que elas consigam propagar uma maldição. Então, esta também é uma estrutura com tons de bruxaria. Bem, é apenas um edifício, mas tem algumas conotações. Bem, também a França, que tem uma nova filosofia, uma ordem para o novo mundo, e ela enviou aos Estados Unidos um presente, a Estátua da Liberdade. Então vamos perguntar à Unesco o que ela significa. A Unesco diz, os 7 raios de sol que emanam do halo de Mitra, aqui está o deus Mitra, simbolizam o seu triunfo sobre as forças das trevas. Agora, vocês precisam entender. Lúcifer diz que Miguel e seus anjos representam as forças das trevas e que Jeová é o diabo. Isso não é terrível? Lembram-se disso?
E aqui está a Unesco nos dizendo que a cabeça da Estátua da Liberdade é adornada com 7 raios de mitra. Aqui está a tocha de Lúcifer. Porque não interessa se Lúcifer é homem ou mulher, porque Lúcifer é androgênico. Aqui está a pedra fundamental, neste lugar, em 5 de agosto de 1884. A pedra fundamental do pedestal da Estátua da Liberdade, clareando o mundo, isto é, iluminação, foi lançada com uma cerimônia por William Brodie, grão-mestre dos maçons. E aqui está o símbolo maçônico. Então, a Estátua da Liberdade é maçônica. E tudo vai parecer maçônico à medida que nós continuarmos. Texe Marrs escreve que, pairando sobre as águas brilhantes mas poluídas, ela segura em seu braço estendido e na sua mão uma tocha de fogo e luz. Um presente da ordem maçônica, os herdeiros modernos da herança Illuminati. A Estátua da Liberdade foi esculpida por Frédéric Bartholdi, membro da loja maçônica de Alsácia-Lorraine, em Paris, França. A estátua é significativa para as sociedades secretas que estão planejando a nova ordem mundial. E continua. Por volta de 1854, Pio proclamou a concepção imaculada da Virgem Maria. Maria sempre esteve no catolicismo romano. Mas agora Maria está sendo colocada no centro e está sendo legitimada como a Mãe de Deus e como uma entidade celestial. Em 1869, Pio reúne o primeiro Concílio Vaticano em Roma e em 1870 o dogma da infalibilidade papal é publicado. Agora temos um outro Deus na Terra. Esse é o triunfo do ultramontanismo. Os jesuítas passam a garantir que todo o poder se concentra nas mãos de um homem. O que acontece então? Em 1917, a Revolução Russa. E você tem então uma mensagem de Fátima. Há uma ligação com o Islã aqui. Na próxima palestra vamos falar exatamente disso. A Rússia se converterá. O Santo Padre consagrará a Rússia a mim. Então houve uma visão do inferno e então há uma visão de que o presente Papa sofrerá um ataque na tentativa de assassiná-lo. E aquilo aconteceu. Bem, não é difícil, você planejou tudo desde o início, dizer o que vai acontecer. Percebem? Não é muito difícil. Vamos então ver agora os paralelos entre a Revolução Francesa dos Jesuítas e a russa. Eles funcionam assim. As duas revoluções se basearam nos escritos comunistas dos maçons, Voltaire e Marx. Os jesuítas aperfeiçoaram o comunismo em seus sítios no Paraguai. Eles testaram no Paraguai se funcionaria ou não. Eles o aperfeiçoaram lá. As duas revoluções saquearam as igrejas estatais, as duas revoluções terminaram com a monarquia. Em ambos casos, as dinastias Bourbon e Romanov haviam expulso os jesuítas. Eles foram embora nos dois casos, e eles não queriam arriscar de novo. As duas revoluções produziram repúblicas apenas na forma, mas tinham monarquias absolutistas no poder. Eram controladas pelas pessoas que estavam no poder. As duas revoluções declararam o ateísmo como a religião do Estado. As duas revoluções realizaram um reino de terror com uma polícia secreta de inquisição. E, imagine, foi mesmo um reino de terror. Milhões morreram. Stalin é pessoalmente responsável pela morte de milhões de pessoas. As duas revoluções resultaram em ditadores militares responsáveis pela eliminação dos que discordavam. O mesmo padrão, se funcionou uma vez, por que não usá-lo de novo? As lições aprendidas nessas repúblicas platônicas, lá no Paraguai, elas forneceram a base para o Manifesto Comunista de Marx, pela qual toda a nação da Terra seria diminuída a uma redução guarani, assim destruindo a classe média branca protestante, à medida que restaurasse o feudalismo comunal da Idade Escura de César e do Papa. Isso é uma citação. É uma declaração forte, mas ela resume tudo. Então, Karl Marx, em 1844, escreveu o Manifesto Comunista. Foi neste momento que ele o escreveu. E ele foi publicado em 1848. Em 1928, um concílio papal na Alemanha influenciou o Partido Católico de Centro, tornando-o de direita, e ajudou a promover Hitler ao poder. Agora, quem é Adolf Hitler? Em 1929, Pio dissolve o Partido Católico. Ele já tinha feito o seu trabalho e as pessoas já estavam prontas para votar.
E no mesmo ano ele se coroa como soberano do mundo. Que arrogância! Agora o Papa se tornou o soberano do mundo. No mesmo ano, ele assina alguns documentos. Agora, um governante precisa ter um país e ele então recebe de volta o seu pequeno estado, o menor estado do mundo. E agora, de novo, o papado volta a ser uma entidade política. Ele tinha estado morto, ele não era naquela época uma entidade política, e é por isso que a besta recebeu uma ferida mortal. E agora ele retoma o seu poder. E agora, de novo, ele volta a ser uma besta. A sua ferida foi curada. Está certo? É por isso que o jornal São Francisco Chronicle, quase citando a Bíblia, diz: ao assinarem esse documento, a ferida foi curada. Agora estamos prontos para a guerra. 1934. Na Iugoslávia, uma organização chamada Ustashi é fundada e ela é uma organização terrível. Seus membros acabam assassinando o rei Alexandre da Iugoslávia. Agora, os Ustashi são uma organização militar com aspectos nazistas e eles praticamente mataram os sérvios. Eles matavam todo mundo que era ortodoxo, forçando-os a se tornarem católicos ou a morrerem. Tinham que escolher um dos dois. Mas ninguém fala nada sobre essa matança que ocorreu aqui nessa época. Em 1941, a Croácia se declara independente. E a matança começa. Este é o homem que é agora Papa, o cardeal, o secretário de Estado Eugênio Pacelli. Aqui está a sua família, todos com conexões maçônicas. E eles também têm o Banco de Roma à sua disposição. E eles têm o dinheiro de Rothschild. E Rothschild tem conexões maçônicas. E aqui está Pio XII após a sua eleição. O seu claustro tem o número simbólico 13. É um número muito importante na maçonaria. E produziram para ele um selo com um triângulo maçônico. E aqui está ele com o símbolo maçônico, assim como Alexandre disse que tinha. E algo mais. A partir desse momento, o Papa passa a usar o éfode, uma pequena placa que era usada também pelos sacerdotes de Israel. Agora vamos fazer uma pergunta a Albert Mackey, um maçom do 33º grau, para explicar para nós o que isso significa. E ele diz: o sumo sacerdote da loja maçom do Arco Real de 1859 a 1865, nos Estados Unidos, declara na sua obra padrão, aqui está ele, é ele que declara, que o sumo sacerdote da loja maçônica do Arco Real oficialmente usa o éfode. Então, quem é o sumo sacerdote da maçonaria? Ali está ele, o Papa. Bem, Pacelli visitou os Estados Unidos e conversou com este homem, o presidente F.D. Roosevelt. Notem que esta aqui é a foto de uma loja maçônica que talvez nunca devesse ter sido mostrada ao mundo, e talvez eles estejam zangados porque ela se tornou conhecida. Mas ela mostra Roosevelt em sua roupa maçônica. E aí está ele com o seu capuz na cabeça. Aqui está recebendo um aperto de mão maçônico. Percebem como o aperto de mão maçônico é? E numa próxima palestra eu vou falar sobre o que tudo isso simboliza. Por que eles estão usando esses capuz? E ele nomeia Myron Taylor como emissário especial ao Vaticano. Vamos olhar agora uma lista dos líderes políticos da maçonaria nos Estados Unidos. Eu só vou fazer citação de fontes diferentes, de páginas da internet. Vocês podem verificar isso, só para mostrar quem está no controle atualmente. Nós vamos passar rapidamente por esses nomes, mostrando os graus nos quais se encontram. Bill Clinton, 33º grau. Newt Gingrich, 33º grau. Bob Dole, 33. Jack Kemp, 33. Storm Thurmond, 33. Colin Powell, 33. Jesse Helms, 33. Barry Goldwater, 33. Al Gore, maçom, talvez grau 33. Aqui está outro James Monroe, Andrew Johnson, James Garfield, McKinley, Roosevelt, é claro, William Taft, Franklin Roosevelt, Harding, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, todos eles, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, Príncipe Philip, Duque de Kent e muitos outros. Aqui está outra fonte, Saddam Hussein, isso é interessante.
Vamos ter que falar dele. Ele também era grau 33 na maçonaria. Tony Blair, grau 33. Gerhard Schröder, primeiro-ministro da Alemanha, grau 33. Benjamin Netanyahu, grau 33. Yasser Arafat, grau 33. Ronald Reagan, Gorbachev, Helmut Kohl, Shimon Peres. Helmut Kohl também faz parte do Comitê dos 300. François Mitterrand, grau 33. Ele era da Loja Maçônica Grande Oriente. Yitzhak Rabin, Willy Brandt. Todos esses aqui eram maçons. Aqui há mais. Joseph Stalin, ele era um dos Illuminati, que fazia parte da Loja do Grande Oriente. Leon Trotsky, também da Loja do Grande Oriente. Henry Kissinger, membro do Comitê dos 300. J. Edgar Hoover, grau 33. Cecil Rhodes, Aleister Crowley. Walt Disney era um maçom do grau 33. Olaf Palme, Al Gore, Tony Blair. Joseph Mengele. Isso é interessante. Ele era o assassino em massa dos nazistas. Ele era um dos Illuminati. Robert McNamara. Estão todos aqui, até Billy Graham. Vamos continuar. John Glenn, Buzz Aldrin. Todo mundo que já fez uma viagem até o espaço precisa ser maçom. Dos graus mais elevados. Edgar Mitchell. Vamos continuar. Francis Bacon, Lord David Owen, todos os grandes negociadores. Richard Holbrooke. Eu só estou passando por alguns. Alan Greenspan, Peter Wallenberg, a Rainha Elizabeth, que é a rainha dos Bilderbergers. O Príncipe Felipe, a Rainha Beatriz, ela pertence ao Comitê dos 300. O Príncipe Bernardo da Holanda, também do Comitê dos 300. E nós podemos continuar lendo. Ted Kennedy, Rockefeller, o Barão Guy de Rothschild, Hillary Clinton, que é uma dama da Sexta Ordem, ela é uma maçom muito elevada. Albert Pike, é claro, vocês também conhecem. Bertrand Russell, Otto de Habsburg, todos estes são maçons. Aqui está Edgar Hoover, o presidente Dwight D. Eisenhower. Aqui está ele honrando com uma grande cruz de grau 33, numa cerimônia especial da Casa Branca, e eles não têm vergonha de nada disso. Praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos estão na galeria presidencial da loja. Eu mesmo tirei esta foto. Eu entrei na loja maçônica, eu entrei na sessão dos presidentes e eu tirei cada uma dessas fotos. E então saí. Eu não fiz isso. De qualquer forma, eles estão todos ali. São todos maçons. Se você olhar o dólar americano, coisas muito interessantes aconteceram na época de Roosevelt. Há este símbolo no dólar, há aquele outro símbolo no dólar. Nós não temos tempo para explicar tudo. Aqui está a frase, em Deus confiamos, o número 1. Se você observar este símbolo aqui, está escrito, assim começa a nova ordem dos séculos. Agora, se você intercalar o hexagrama, então você vai ter ASNOM, que é um anagrama da palavra maçom. Se você olhar do outro lado, você vai perceber alguns objetos e então se aponta para... E então está escrito ARLTO, abreviatura de Arlington. Há muitas coisas sobre as quais eu poderia falar, muitas coisas interessantes. Se você observar o número 1, se você observar essa pequena meia-lua, há uma estrutura aqui. Será que você consegue ver? É um microponto. Você tem que olhar com uma lupa e você vai perceber uma pequena coruja na lua. E ao redor nós temos uma teia de aranha. Há muito simbolismo aqui. Agora, se você observar as moedas antigas, vai perceber que as antigas divindades eram associadas à coruja. E quando nós fizemos uma visita àquele bosque na Boêmia, o que eles adoravam lá? A grande coruja da Boêmia. E vocês viram os presidentes dos Estados Unidos curvados diante da coruja da Boêmia. Foi muito assustador. Agora, observem este símbolo. Aqui está o olho que tudo vê, pertencente a Lúcifer. Ele ainda não está integrado à base do triângulo. Quando ele for integrado, Lúcifer terá o seu reino. Aqui está. Assim começa a nova ordem dos séculos. A nova ordem das épocas. E há 13 níveis aqui. Na base encontra-se a data da independência dos Estados Unidos, que é também a mesma data da fundação dos Illuminati. Você tem a teia de aranha, símbolo da nova era. Você tem aqui uma faixa, um laço, que pertence a Lúcifer. Você pode percebê-lo aqui, nesta Igreja Católica Romana. Aqui você tem Anubis, aqui você tem a Fênix, o símbolo de Júpiter, do deus Júpiter, a caveira com os ossos, e aqui está a fita. Estão vendo? Tem uma associação com Júpiter. Todos esses símbolos nos dizem uma mesma história interessante. Do outro lado, você tem esse símbolo. Há 9 penas, há 13 flechas.
há 13 folhas, há 13 pentagramas, eles recebem a forma de um hexagrama, você tem a águia, você tem uma declaração aqui, é pluribus unum, entre muitos um, ou seja, nós vamos unir todos os povos. Este é o simbolismo de uma nova ordem mundial. Está no dólar. O mundo todo será unido sob um governo central. E este governo será submetido ao controle de Lúcifer, não a Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo sabe disso, permite que isso aconteça e Ele está no controle. Ele nos diz de antemão que isso vai acontecer. E então, no final da história, será Jesus que vai governar este planeta.